Meus amigos do Papo de Peso TV, hoje nós vamos falar de cirurgia, ou melhor, de saúde. Como nós falamos na abertura, eu estou com o Dr. Flávio Kramer. Flavrão, um grande abraço. Foi um dos anjos da guarda, Dr. Josenberg Campos e Dr. Flávio Kramer. Eu sempre digo, até em tom de brincadeira, que eu estava com o pé na cova. Diabético, hipertenso. E até em tom de brincadeira, eu sempre digo, eu tinha de chulé a piolho, eu tinha tudo. Tomava 12 comprimidos por dia, já estava tomando insulina e vi uma matéria no jornal sobre essa cirurgia, fui, pesquisei e hoje estou, graças a Deus, muito bem. Dr. Flávio Kramer, essa cirurgia, existe a gastroplastia, o bypass e agora o sleeve. Me fala sobre esse tipo de cirurgia, a redução em si. Como é que começou tudo isso? Bom, Pedro, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para a gente, enfim, poder conversar um pouquinho sobre gastroplastia, sobre cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade. Tudo começou quando se viu que quando o paciente era operado de uma cirurgia no estômago e se reduzia a capacidade do estômago, a gente tinha naturalmente a perda de peso do paciente. Isso há muitas décadas atrás. Então a gente, enfim, veio de uma cirurgia que essencialmente não foi feita para a redução do peso ou de comorbidades, né? Até o momento atual, onde a gente já tem um estudo aprofundado, onde a gente já pesquisa, onde a gente já tem uma medicina baseada em evidências, né? A gente já tem, enfim, uma sociedade definida de cirurgia bariátrica no Brasil, a gente já tem estudos no mundo todo sobre a cirurgia e a gente já tem, inclusive, as cirurgias que são aceitas, que são feitas enfim, todo o território nacional e aceitas no Conselho Federal de Medicina como referendadas, né? Porque, inclusive, houve problemas, né? Que me parece que estava no início, o Conselho de Medicina não queria aprovar essa cirurgia, etc. Na verdade, o que aconteceu foi que, no início, né, enfim, e até pela própria mídia, que repercutiu muito o resultado inicial das cirurgias de redução de estômago, da cirurgia bariátrica, como a gente chama, né? E aí o resultado disso tudo foi que a cirurgia acabou se popularizando e o apelo se tornou muito grande. Então, na verdade, no início, o Conselho Federal de Medicina, as sociedades médicas, tinham que organizar isso tudo. E a primeira cirurgia que, enfim, foi aceita universalmente, a mais realizada no país e, enfim, em todo o território, em todo o mundo, foi justamente a cirurgia do bypass gástrico, que até hoje é a cirurgia bariátrica mais feita no mundo. Foi essa que eu fiz, que eu me submeti. Exatamente, a cirurgia que você fez foi justamente o bypass gástrico, né? A cirurgia de Fob Capella, como é conhecida em todo o mundo. Posteriormente, outras cirurgias também ganharam espaço no Brasil, né? A gente está se referindo ao Brasil porque, na verdade, isso é uma história muito longa. As cirurgias começaram, na verdade, fora do Brasil e foram cirurgias que foram evoluindo década ante década, né? A cirurgia de Mason, Dr. Mason fez a cirurgia que se baseava meramente na redução do estômago e só. E os resultados, ao longo do tempo, não se mostraram favoráveis, né, a longo prazo. Então, o bypass
foi e continua sendo uma cirurgia muito boa, muito interessante para os pacientes de uma maneira geral. É a cirurgia que mais se adequa, eu diria, aos pacientes que têm... Inclusive os diabéticos. Exato, inclusive os pacientes diabéticos, né? É uma cirurgia que tanto vai visar a perda de peso, como também vai ser importante para a redução de comorbidades. Então, diabetes, hipertensão, cálculo na vesícula, gordura no fígado, a esteatose hepática, varizes de membro inferior, enfim, a artropatia, doença do joelho, da coluna, do tornozelo, enfim, as doenças associadas, aumento de triglicerídeo, colesterol, todas as doenças que vêm ao lado da obesidade, porque a cirurgia não é mais bariátrica só, a cirurgia é bariátrica e metabólica. A Sociedade Brasileira, inclusive, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Hoje a gente já acrescentou e metabólica. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, que sociedade da qual eu até faço parte. A gente tem um capítulo em Pernambuco já, da sociedade bem organizada, e que a gente está, enfim, começando a trilhar esse caminho de organizar enfim. Me diga uma coisa, doutor, qual a diferença do bypass para essa sleeve? Bom, basicamente o bypass ele mexe, ele modifica, ele reduz a capacidade do estômago, mas ele também faz o desvio para o intestino, ou seja, ele faz com que a pessoa, o bolo alimentar, acabe se encontrando com os sucos digestivos mais distalmente, mais além no intestino delgado. Consequentemente, o paciente acaba absorvendo menos os nutrientes, o bolo alimentar. Enfim, no sleeve a gente tem uma cirurgia que aparentemente ela é só restritiva, porque a gente faz uma gastrectomia, ou seja, a gente tira uma grande parte do estômago, a gente retira 75% do estômago em média, mas na verdade ela é uma cirurgia metabólica também, porque a gente tira do estômago uma porção importante, mas que o mais importante, a gente tira uma porção que fabrica hormônios, substâncias que vão participar desse processo todo de emagrecimento, ou seja, a gente tira substância como a grelina, o centro de produção, um dos centros de produção da grelina, que é o hormônio responsável pelo controle da fome, da saciedade. Então, a gente também tem um esvaziamento mais rápido desse alimento. Então, são várias situações que culminam com a cura das comorbidades, com a melhora das comorbidades. Então, o paciente perde peso? Perde. Mas ele também, através desses hormônios, dessas substâncias incretínicas, como a gente chama, a gente também vai ter associada à perda de peso a melhora dessas comorbidades. Perde peso e ganha saúde. Quem pode, quem deve fazer essa cirurgia? Bom, a escolha da cirurgia entre fazer o bypass gástrico, entre o sleeve, isso ainda é um ponto de controvérsia. Ainda existe controvérsia. Entretanto, a gente já tem algumas pistas. A gente sabe que o paciente diabético, apesar dos trabalhos mostrarem que o sleeve também vai melhorar a diabetes, também vai melhorar a intolerância associada à glicose, a gente normalmente tende a indicar mais o bypass no diabético do que o sleeve. A gente, no doente que tem uma hérnia hiatal importante ou doença do refluxo mais grave, a gente sabe que o sleeve não é uma grande indicação. Apesar de que os trabalhos ainda estão em andamento. Ainda tem situação onde, por exemplo, o paciente tem uma intolerância à glicose, mas nem por isso o sleeve esteja contraindicado. Mas a cirurgia ainda mais feita é o bypass gástrico. Mas o crescimento do sleeve, seja por ser mais simples a cirurgia, uma cirurgia rápida, por vídeo também, com a recuperação precoce também como a outra, mas que não leva tanto a problemas em relação a nutrientes, a desnutrição. Então, a parte vitamínica do paciente é mais conservada no sleeve. A nutrição do paciente a longo prazo se faz de uma maneira mais tranquila. A reposição de elementos, de proteínas, etc.,
também é mais favorável no sleeve. Então, moral da história, o peso esperado, a perda de peso esperada no bypass acaba sendo maior, certo? Mas não é tão significante no que a gente sabe nos trabalhos até então, suficiente para que a gente também não tenha vantagem fazendo o sleeve. Resumindo, o bypass é uma cirurgia que ainda responde por mais de 70% das cirurgias feitas no país, mas o sleeve, que era uma cirurgia de 1, 2%, hoje já passa de 20% dos procedimentos e tende a crescer. A gente já tem 11 anos de acompanhamento no mundo, né? Desde que ganhei, que foi o primeiro cirurgião que idealizou essa cirurgia. A gente já tem em torno de 11, 12, 13 anos de follow-up e a gente de segmento, né, desses pacientes, e o resultado tem sido muito, muito interessante, muito alentador. Essa cirurgia foi feita para os grandes obesos. O Gagné, que é um cirurgião suíço, ele preconizou, desculpa, suíço não, canadense, é um cirurgião canadense, preconizou que ele faria a cirurgia inicialmente mais simples, ou seja, a gastrectomia vertical, o sleeve, e posteriormente ele complementaria com o desvio. Sendo que esses doentes não precisaram. E aí ele descobriu, quase que por um acaso, que a cirurgia já dava conta do recado, entre aspas. Então foi aí que o surgimento, o crescimento da cirurgia foi exponencial. No mundo a cirurgia tem sido bastante feita, a gente tem acompanhado os consensos. O consenso principal, que é feito em Nova York, é um consenso anual, onde a gente discute os resultados, a gente avalia. A gente já tem acompanhado de perto nos últimos 3 anos esse consenso mundial e a gente tem, até então, muito interesse, muito estímulo em que essa cirurgia realmente seja comprovada a longo prazo, seja ela se firme, por se tratar de uma cirurgia muito interessante para o doente do nosso meio, do paciente mais humilde, por exemplo. Paciente humilde, que tem uma alimentação muito à base de nutrientes, enfim, carboidratos, que não tem uma ingesta proteica tão elevada. O bypass é uma cirurgia um pouco mais difícil para esse paciente. Enquanto o sleeve não. O sleeve é uma cirurgia que talvez se adeque melhor para a população mais carente. Hoje se faz essa cirurgia, para finalizar, doutor, em qualquer hospital? A partir agora, poucos meses, 60 dias para cá, o Ministério da Saúde, inclusive, colocou essa cirurgia no rol de procedimentos do SUS. Então, a tendência é que essa cirurgia, uma vez que seja coberta pelo SUS, ela ganhe uma importância no serviço público, que eu acho que é o lugar preponderante, né? A gente deve levar essa cirurgia para a população, enfim, mais carente. Eu acho que existe um casamento provável entre o paciente mais humilde, o brasileiro que se alimenta de uma maneira errada, vamos dizer assim, menos adequada em relação à composição entre proteína, carboidrato e lipídio, por uma questão social até. Eu acho que essa cirurgia vai se adequar muito bem para o SUS. Saúde é importante. Eu falo de cátedra, eu falo por experiência própria. Portanto, nós fizemos um papo de peso agradável com o Dr. Flávio Kramer, o homem que faz com os bisturis o que Pelé fazia com a bola. Papo de Peso TV hoje, falando sobre cirurgia bariátrica, com o mestre Dr. Flávio Kramer. Um grande abraço.